creio que eu tenho alguns motivos para não me demorar muito. Lógico que nós não vamos correr com a leitura e reflexão da palavra de Deus, seria uma irreverência, um desrespeito. Mas as crianças estando aqui ficam um pouquinho mais inquietas e daqui a pouco nós vamos começar a disputar com os fogos de artifício. Já que a chuva deve ter apagado um pouquinho as chamas aí, né, das explosões. Mas eu quero compartilhar com você algo para a gente iniciar novo ano. A gente chama de ano novo, mas na verdade, não sei se você notou, eu pensei sobre isso, na verdade nós estamos ficando mais velhos, né? Não é? Vocês tiveram essa mesma crise que eu, o ano é novo, mas a gente é mais velho. Eu tenho tido uma crise aí, eu não sei se o Marcelo tem tido, Marcelo, né? Quem tem filho aí. As minhas filhas fazem aniversário, eu me sinto mais velho. Você sente isso? Eu não tinha isso não, hein? Passou dos 10 anos, começou a acontecer. Eu falei, mas não é possível. No meu aniversário eu já me sinto mais velho. Agora as filhas fazem aniversário, eu me sinto mais velho também. É crise demais, não é? E o ano é novo, mas a gente está ficando velho. Mas sábio também, né? Experiente. Carregamos aí bastante experiência de 2024. Esperamos adentrar 2025 abençoados e nutridos pela palavra de Deus. Então abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo 4. Eu tenho algo para compartilhar com você. Você deve ter feito algum plano. Nessa época a gente faz metas, não é? Planos. A gente pensa em alguma ambição para 2025. Mudar alguma coisa, refazer, reformar, recomeçar, talvez começar uma coisa que a gente não tinha começado ainda. Geralmente a gente faz planos, metas, objetivos. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem algum objetivo espiritual para 2025? Você tem alguma ambição para a tua caminhada de fé? Dar alguns passos a mais? Fazer alguma coisa que você não estava fazendo? Melhorar alguma disciplina espiritual na tua vida? Você tem algum objetivo espiritual para a tua vida em 2025? Geralmente os nossos objetivos se concentram muito nas finanças, no profissional, na família, em algum projeto, não é? A gente pensa bastante nisso. Mas e a nossa espiritualidade? Você pensou em dar alguns passos importantes em 2025 a respeito da sua espiritualidade? Pois eu queria compartilhar com você um objetivo para mim e para você. Falou comigo, eu vou me dirigir a você nessa mensagem, mas já falou comigo, já puxou a minha orelha, e eu queria compartilhar então um objetivo para a nossa espiritualidade em 2025. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17 eu leio com você. Você acompanha comigo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vamos fazer uma pausa aqui só para a gente entender do que o apóstolo Paulo está falando. Eu não sei se vocês notaram, mas Paulo está se dirigindo aos cristãos efésios, pessoas convertidas em Cristo Jesus, pessoas que aceitaram a verdade do Evangelho, mas que mantinham algumas práticas, alguns pecados
E Paulo está falando assim, meus irmãos, vocês não podem proceder como procedem aqueles que foram insensíveis à verdade. Eles não podem. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão vivendo uma vida cristã medíocre. Vocês estão vivendo na mediocridade. Porque vocês aceitaram a Jesus, disse ali o versículo 17, né? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Olha, vocês não podem andar como andava o velho homem. Aquelas práticas, aqueles pecados, eles precisam ser abandonados, precisam ser superados. Vocês não podem continuar cultivando esses pecados. Mas alguns cristãos cultivavam ainda práticas anteriores. Não se desvencilharam de alguns pecados. Então Paulo vem e fala, vocês estão vivendo uma vida cristã medíocre. Você sabe o que é mediocridade? Ser medíocre é viver na média. Medíocre é estar na média. Está todo mundo fazendo, eu estou fazendo também. Está todo mundo falando, eu estou falando também. Está todo mundo vivendo, eu estou vivendo também. Eu estou na média. Isso é uma vida medíocre. A questão é que o cristianismo, meus irmãos, a vida em Cristo, ela nos chama a viver acima da mediocridade. Acima da média. O Evangelho, a vida em Cristo, a própria Bíblia nos levam a viver acima da mediocridade. Quem vive na média, vive uma vida medíocre. Vive como todo mundo. Eu não sei se vocês se lembram de um texto, só para mostrar alguns exemplos aqui, de que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que a nossa vida ela não é comum mais. A partir do momento que a gente aceita Jesus, nós não podemos viver mais na mediocridade. Jeremias, lá no capítulo 12, o profeta Jeremias chega para Deus e fala assim, Senhor, ouve a minha oração, Senhor. O injusto prospera. O que está acontecendo, Senhor? Pleiteia a nossa causa. Jeremias fica indignado, porque ele vê na sociedade um mundo injusto e ele vê o injusto prosperando. E ele chega com uma queixa para Deus e fala, Senhor, eu não estou dando conta. Como nós vamos viver com a injustiça prosperando? Aí Deus fala assim para ele no versículo 5, ô Jeremias, você está se cansando correndo com homens, mas eu quero que você corra com os cavalos. Como é que você vai dar conta de correr com os cavalos se você está se cansando correndo com homens? O que Deus está falando? Deus está falando, olha, você foi chamado para uma vida acima disso. Não viva mais na mediocridade. O texto diz assim, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Deus está dizendo assim, olha, você está cansado de ver a injustiça do homem, mas eu ainda quero muito mais de você. Você ainda vai ver coisa pior. Ele continua nos versículos seguintes, diz assim, olha, dentro da tua casa tem gente que não me ouve, tem gente que me desobedece. E você está espantado com a injustiça? Segura as pontas aí. Versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Um versículo muito conhecido, diz assim, olha, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente. Ou frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que Jesus está dizendo para aquela igreja? Jesus está dizendo, olha, eu queria que vocês fossem quentes, que vocês vivessem acima da mediocridade. Mas vocês são mornos, vocês estão na média. Quem dera vocês fossem abaixo da média ou acima da média. A Bíblia, meus irmãos, nos chama para viver acima da mediocridade. Esse é o objetivo que eu queria compartilhar com você. Viver acima da mediocridade. Viver acima da média. Nós não podemos continuar cultivando práticas, pecados,
que todo mundo pratica, que todo mundo faz. Nós precisamos viver acima dessa média. Nós não podemos viver igual o mundo, nós não podemos viver igual a sociedade vive. Nós somos um povo chamado, um povo eleito. Nós precisamos viver acima da média. E aí, assustou? É um bom objetivo espiritual? Pastor, como é que vive acima da média? Eu quero mostrar para você, Paulo fala sobre isso. Paulo vem ali do versículo 17 até o versículo 24, dizendo, olha, vocês estão vivendo uma vida medíocre. Olha o que ele diz a partir do 25. Olha comigo. Por isso, deixando a mentira, vocês acham que é difícil viver acima da mediocridade? Paulo está falando de coisa básica, meus irmãos. Dá uma olhada. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha o básico aqui. Como é que a gente vive acima da mediocridade? A nossa sociedade mente. Tem mentira? Tem mentira no comércio, Paulo? Trabalhou no que tem? Tem. Marcelo, trabalha. Tem mentira? Tem, não tem? Na política, Marcelo, não tem mentira? Dentro da igreja tem mentira? Ou ninguém falou nada? Não deve ter, né? Meus irmãos, todo mundo vive na média, na mediocridade, mentindo, não é? Paulo diz aqui, olha, quem mentia, não minta mais, fale agora a verdade. Por quê? É um conceito dizendo assim, a gente não deve mentir, a gente deve falar a verdade? Paulo vai além. Como que a gente vive acima da mediocridade? Sabendo que nós precisamos falar a verdade e que nós pertencemos a um corpo, que nós somos membros uns dos outros. Quer dizer que se eu mentir, eu vou estar fazendo mal para você e para mim. Olha a responsabilidade que Paulo traz. Então, viver na média é viver mentindo. Falando a verdade de vez em quando, mentindo de vez em quando. Como é que a gente vive acima da média? Acima da mediocridade? Falando a verdade, por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. Nós temos uma responsabilidade com aquilo que a gente diz. As pessoas confiam na tua palavra, dentro e fora da igreja? Parece que não, né? Essa semana eu tive no cartório, porque eu celebrei um casamento lá em São Paulo, da minha prima, Raquel. E aí fiz um documento e precisei, o cartório de São Paulo falou assim, não, esse documento não vale não. Você vai ter que fazer um outro documento com a sua assinatura, com firma reconhecida em cartório. Eu falei, puxa vida, não vale nada a palavra da gente, né? A gente manda um documento falando, ó, celebrei o casamento. O próprio casal vai lá e leva o documento, fala, ó, o pastor celebrou, não vale nada. Se eu não fizer o documento que eles querem e não for no cartório reconhecer firma, a nossa palavra não vale mais nada hoje. É ou não é um mundo medíocre? Pois é. Mas como que a gente vive acima da média, meus irmãos? Não mentindo, falando a verdade e ainda tendo consciência de que nós somos membros uns dos outros, que a nossa palavra, ela tem responsabilidade para com o outro, para comigo também. Olha outra dica que Paulo dá. Versículo 26. Irai-vos e não porque qual que é a média? É todo mundo ficar irado e pecar. Como é que a gente fica irado? Quando alguém faz alguma coisa e a gente não gosta, por exemplo. Não sobe aquele sangue. E qual que é a nossa tendência? A gente reagir da mesma forma ou pior. Pecou. Então, se alguém faz alguma coisa para nós, a gente reage agredindo essa pessoa, respondendo na mesma moeda, ou pior, nós estamos vivendo uma vida medíocre. Paulo fala, olha, irai-vos e não pequeis. Presta atenção, gente. Vocês não podem viver na média, na mediocridade, vocês têm que viver acima dela. Alguém fez alguma coisa? Você vai agir no mesmo nível? Você vai pecar com a mesma intensidade, com a mesma ferocidade? Como é que vai ser a sua reação?
A gente se irar é humano. Agora, a gente responder com ódio, com atitude ruim, né, com algo que vai ofender, vai machucar alguém, nós estamos nos rebaixando e vivendo na média. Paulo fala, olha, irai-vos e não pequeis. É humano a gente se irar, mas não responda na mesma moeda, porque dá ruim. Nós somos melhores que isso, nós somos chamados para algo maior. Ao contrário, Paulo diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você pode se irar? Pode. Pode pecar? Não. Pode passar o dia com esse sentimento, né? Virar o dia com esse sentimento incomodando o coração? Não, resolva ele. Conversa com Deus. Senhor, como é que eu lido com essa situação? Me ajuda a resolver isso. Tira essa ira de mim. Ele está dando uma dica aqui, olha, não deixe virar a noite, não deixe passar um dia com esse sentimento te incomodando, porque senão você vai dar lugar ao diabo. É o que ele diz aí. Nem deis lugar ao diabo. Aí a gente está agindo acima da mediocridade. Uma vida com Cristo, meus irmãos, que nos leva a não só falar a verdade, evitando a mentira, mas sabendo que nós somos responsáveis uns pelos outros. A gente não se irá, mas sabendo que a gente precisa lidar com esse tipo de sentimento, para a gente não se rebaixar e não produzir pecado. Grandes desafios. É irar, não pecar, não cultivar a ira, não dar lugar ao diabo, porque a gente sabe que o diabo aproveita essas brechas. E aí, o molho entorna, o molho entorna, né? E a gente desanda, ao invés de a gente consertar a situação, a gente piora a situação. Outra dica que Paulo dá, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Coisa básica, né? Como é que a gente resolve isso? Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Paulo está lidando aqui com a mentira, Paulo está lidando com a ira, alguém se revoltando com uma outra pessoa, respondendo na mesma moeda, isso trazendo transtorno dentro, fora da igreja. Agora ele diz, olha, se tem alguém furtando, não furta mais não. Para trabalhar. Paulo está incentivando o trabalho, mas está colocando um objetivo maior, que é não só atender a si mesmo e a sua família, mas acudir quem? O necessitado. Você pensou em alguma virada de ano aí, ó, eu vou trabalhar mais esse próximo ano para eu conseguir acudir alguém. Eu vou trabalhar mais em 2025, e se eu conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro, eu vou separar uma oferta missionária maior. É o tipo de plano que a gente faz? Não é. Mas é um tipo de plano acima da mediocridade. Não é? Trabalhar, ao invés de furtar, a gente atender melhor a gente, os nossos, e quem sabe ajudar outras pessoas. Quem sabe a gente conseguir dar uma oferta missionária. Quem sabe a gente mandar uma oferta lá para São João, né, Sérgio? Mas olha que Paulo está trazendo, meus irmãos, uma visão maior. A gente precisa sair da média. A gente precisa começar a pensar maior. Começar a ampliar a nossa visão. Não é só trabalhar, mas é trabalhar para acudir alguém. É trabalhar para poder atender uma necessidade. E aí a gente combate o furto. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha que interessante. Não saia nenhuma palavra torpe, uma palavra ruim, uma palavra mal colocada. Na verdade, ele diz assim, unicamente a que for boa para edificação. Se não for construir, não fala. Ele fala, olha, abra sua boca para construir, não para destruir. E se houver necessidade, se não houver, a melhor saída às vezes é o silêncio. A gente perde a oportunidade de ficar quieto às vezes. Na internet,
em casa, no trabalho. Então, ele está dizendo, olha, reagir falando alguma coisa, todo mundo reage. Agora, pensar se vai edificar ou não, poucos pensam. Ter o cuidado de falar só quando necessário e transmitir graça a quem ouve, aí é acima da média. Aí é acima da mediocridade. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vocês notam, meus irmãos, que Paulo chama a gente para não só abandonar aquelas práticas do passado, do velho homem, mas para a gente conseguir adquirir uma vida acima da média, práticas melhores, que o próprio Espírito Santo, que renova a nossa vida, a gente viu isso no versículo 23, vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem. Esse novo homem, essa novidade de vida, esse fruto do Espírito, é viver acima da média. É viver acima da mediocridade. É Deus chamando a gente para sair daquele povão que faz tudo igual. A gente vai viver acima disso. Nós não precisamos viver igual todo mundo, não. Já dizia mamãe, você não é todo mundo. Né? Mamãe não diz isso? Você não é todo mundo. Pois o Evangelho diz isso para nós também, meus irmãos. Você não é todo mundo. Você é povo eleito. É sacerdócio real, é nação santa. É um povo exclusivo, de exclusividade de Deus. Para Deus trabalhar a sua vida, para Deus santificar a sua vida. Então nós precisamos parar de fazer o que todo mundo está fazendo. E começar a fazer o que Deus quer que a gente faça. O que o Espírito Santo nos leve a fazer. Paulo está dando dicas. Mentira? Todo mundo mente, uma mentirinha aqui. Não dá nada não. Quem que é o pai da mentira, meus irmãos? E quem que é o Senhor da verdade? Não tem meia mentira e não existe meia verdade. Então nós precisamos abandonar a mentira. É coisa básica. Todo mundo faz. Mas nós precisamos viver acima da mediocridade. E assim Paulo disse a respeito da mentira, da ira, do furto, da palavra torpe, de não entristecer o espírito, mas a gente se preparar para o dia da redenção. Nós estamos a caminho de algo maior, meus irmãos. Nós não podemos viver como se a gente estivesse a caminho de lugar nenhum. Nós estamos a caminho da redenção. Por isso vivemos com Cristo, para a glória de Cristo. E temos que viver acima da média. Então, um objetivo que eu compartilho com você para 2025. Não viva na mediocridade. Viva acima da média. Deixe o Espírito Santo lapidar a sua vida. Te levar em direção a uma vida acima da média. Dentro do seu lar, no seu casamento, na sua profissão, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, com os vizinhos, com amigos, familiares. Viva acima da média. Viva acima da média. Viver acima da mediocridade, meus irmãos, vai exigir sacrifícios. Não é barato. Não é barato. Vai exigir de nós, como disse aqui, a gente precisa ser imitador de Deus, nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos olhar para Jesus. E Jesus, meus irmãos, andou em amor, se entregou como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O caminho para uma vida acima da mediocridade é o mesmo caminho. É um caminho de entrega a Deus. É um caminho de sacrifício. É um caminho de sacrifício. Teve um dia que um patrão meu, eu trabalhava numa empresa de informática, muitos anos atrás, antes de ir para o seminário. Eu atendi o telefone
E a secretária passou o telefone, nós estávamos conversando, e era um cliente bravo, irritadíssimo, queria conversar com o chefe. E a hora que eu atendi o telefone, queria falar com o senhor Francisco, espera só um minutinho, Francisco, é o fulano. Fala que eu não estou aqui não. Falei, de jeito nenhum. Pô, eu sou seu patrão, tô mandando você falar que eu não vou falar, você está aqui, filho. Não vou falar. Então você chama outro funcionário aqui e manda falar, mandando eu mentir pro cliente, ali na lata, não de jeito nenhum. Quase que eu fiz igual aquelas crianças petulantes, né? Fala você, ô Francisco, você não está aqui, né? Bem alto assim para o cliente ouvir, quase que eu não fiz. Mas deixei ele resolver. Porque a gente é tentado, meus irmãos. Perdão, nós somos tentados a fazer o que todo mundo faz. Tentados a entristecer o Espírito Santo. Convido você para em 2025 nós alegrarmos o Espírito Santo de Deus, nós alegrarmos o coração do nosso Deus, nós honrarmos o nome de Jesus, seja evitando uma pequena mentira, né? Não sei se tem pequena ou grande, é tudo mentira, mas honre o nome de Jesus em tudo. Saia da média, saia da mediocridade. Não se contente com pouco, porque a vida com Deus, ela é uma vida maior, exige sacrifício de nós. Muitas vezes falar para o patrão, não vou mentir. Qual que é o risco que eu corri? Perder o emprego. Pois que perca o emprego, se o nome de Jesus foi exaltado e glorificado, amém? Que perca uma oportunidade, que se feche uma porta. Se para essa porta a gente vai entristecer o Espírito Santo e fazer o diabo dar pulinho de alegria, então feche essa porta, não entre, não vá, diga não. Diga não. Vamos viver acima da mediocridade, vai exigir sacrifício, mas meus irmãos, o nome de Deus vai ser glorificado. Amém? Quero orar com você, feche seus olhos. Convido você para pensar se tem alguma área da sua vida em que você pode sair da mediocridade. Tem alguma área da sua vida em que você tenha a oportunidade agora de começar 2025 melhor, ir além, superar barreiras e sair da média? Tem alguma coisa que você está fazendo que todo mundo faz, mas você sabe que não devia fazer? Um pecado que você está cultivando, mas você precisa abandonar? Algo que entristece o Espírito Santo, mas por conveniência ou algum outro motivo você está cultivando? Coloque diante de Deus, abandone isso. Diga não àquilo que entristece o Espírito Santo, para que em 2025 eu e você possamos viver acima da mediocridade, alegrando o Espírito Santo de Deus, honrando o nome de Jesus, o seu reino, a sua verdade, a sua palavra. Coloque diante de Deus agora. Pai, obrigado porque, além de nos salvar, de nos amar, além de nos alcançar em Cristo Jesus, o Senhor nos chama para viver em novidade de vida, Pai. E nós não queremos ser mais os mesmos. Em 2025 nós queremos viver acima da mediocridade. Não queremos fazer o que todo mundo faz. Não queremos dizer o que todo mundo diz. Queremos viver para a glória e honra do Teu nome, Pai. Abandonar pecados, abandonar aquelas características do velho homem e caminhar em novidade de vida, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus. Derrama do Teu Santo Espírito, Pai. Nós queremos caminhar em comunhão com o Teu Espírito. Queremos desenvolver sensibilidade à voz do Teu Espírito, Pai. Por isso, fala conosco, fala através da Tua palavra. Deixa claro, Senhor Deus, o que devemos fazer, o que devemos evitar, para que nós possamos viver acima da mediocridade, Pai. Nós possamos honrar o Teu nome, sabendo que somos povo eleito,
Nós somos nação santa, Pai, separados, um povo exclusivo do Senhor, para manifestarmos as Tuas obras, a Tua verdade, Pai. Por isso, trabalhe em nós e através de nós. Queremos viver uma vida acima da mediocridade, em nome de Jesus. Amém.